Bom, boa noite a todos. Boa noite. Obrigado pela presença. Bom dia, boa tarde, né? Para quem for ouvir em outros horários. Né? Bom, primeiramente gostaria de apresentar aqui os nossos convidados de hoje. Nós temos a Andrea, que é CEO da BB Calçados, o Leonardo, CEO e fundador da WeScale e sócio da Oralink. Eu sou o Daniel Cerveira, né, da Cerveira Advogados, e temos também o André, que é diretor de operações da Nut Bavária. Perfeito. Pessoal, bom, primeiro gostaria de falar que esse podcast é um patrocínio da Sults, a plataforma que oferece diversos recursos para a gestão de redes de franquia e filiais, com mais de 25 módulos integrados. Pessoal, vamos começar primeiro, acho que cada um se apresentando um pouquinho. André? Legal. Então vamos lá, vamos começar. Um prazer aí, né, estar participando desse podcast. A BB, então, foi pioneira como marca, indústria de calçados infantis no Brasil. Foi fundada em 49, então nós temos uma história de 76 anos. Né? Eu sou terceira geração, então a gente já teve aí, desde o meu avô fundador, meu pai, né, que não era o filho do meu avô, né, como presidente. E, né, há 6 anos aí, então, estou como presidente, né? Meu pai está na presidência do conselho, nós temos um conselho consultivo. E há 17 anos nós tivemos a coragem, né, de ir para esse complexo mundo do varejo. Escolhemos aí o franchising, né? Então, também para empreender aí, também para oportunizar, né, para outros empreendedores crescerem com a gente aí através do sistema de franchise. Então, 17 anos aí que a gente tá nesse mundo também de varejo, né, que foi importantíssimo aí também para a marca, né, e certamente para o fortalecimento, né, e para esse momento que a gente vive hoje. Muito bom. E hoje estão com quantas unidades, para o pessoal ter uma referência? Nós temos 150, né, unidades, 130 aproximadamente aqui no Brasil e 20 e poucas aí já em alguns países aqui da América Latina. Muito bacana. Mas também trabalhamos no canal multimarca, né? Sim. E nos relacionamos aí com mais de 60 países. Legal. Bacana. André? Bom, vamos lá. A Nut está no Brasil há 29 anos, né? Desses 29, 28 como franquia. Atualmente nós temos 165 pontos de venda espalhados aí pelo Brasil, desses 165 aeroportos, shoppings, diversificamos um pouco esses locais, então lojas de departamento, home centers, pet centers, principais pontos turísticos, Parque do Ibirapuera, Bondinho do Pão de Açúcar, então a gente tem essa capilaridade aí. Às vezes as pessoas acham até que tem mais Nut Bavária do que realmente existe, porque a gente está nos principais pontos. Sem falar do cheirinho, né? Então o cheirinho acaba exalando aí, chamando bastante atenção. Mas a gente trabalha nesse formato de franquias, estamos expandindo agora, inclusive aqui estamos lançando na feira um modelo de quiosque diferente, que abrange um mix de produtos um pouco maior aí com cafeterias, e nós inauguraremos agora, começo de julho, aí até a primeira quinzena de julho, a nossa loja aqui em São Paulo, no Itaim. Então é uma loja de rua que a gente está pilotando aí, realmente que nos permite uma expansão um pouco melhor aí diversificar um pouco os modelos, né? A gente tá 100% hoje é quiosque, então a gente quer atuar aí em lojas de rua, então já são 29 anos aí atuando nesse mercado. Muito bacana, André. Eu não sabia da cafeteria do projeto, boa sorte. Obrigado. Me chama a atenção mesmo a diversidade de mix, né? Isso. Produtos, isso me chama bastante atenção. E a gente precisa, né? Na verdade, a gente está, inclusive, quem, por favor, passar no quiosque aqui na BF Expo, mas nos nossos quiosques também, a gente está fazendo muita collab. Inclusive, na semana passada, nós lançamos uma collab com a Criamigos, que é uma rede de franquias também. É um kit com abraçadinho, com o nosso esquilinho, que a gente agora tem um nome, que é o Nosberto. Então, é um kitzinho com nuts e é uma parceria super legal. Mas a gente tem essas collabs não só com franchising em si, mas trazendo outras marcas. Então eu tenho Café Santa Mônica, eu tenho Biscoiteia, eu tenho Kober, que é a granola Nut Bavária. Então a gente tem essas collabs aí que pra gente é super legal e traz uma força, junta a força de outras marcas com a força da Nut Bavária aí, e aí pra gente tá sendo super interessante também esse formato. Bacana. Então, Leonardo, fala um pouquinho Obrigado. sua trajetória. Boa noite a todos, André, Daniel. Boa noite. Que bom estar te revendo. Uma condição e num contexto bem diferente dessa vez. Obrigado pelo convite, no Fala Franchise. Explicando um pouquinho, a nossa operação é uma operação que ela tem uma
uma pluralidade bem relevante, né? Somos uma empresa chamada WeScale, sou um dos fundadores e CEO da operação. Essa empresa ela tem 3 verticais. Uma é uma gestora de portfólio, onde existem empresas das quais nós gerimos, e essa gestora de portfólio já é uma gestão madura, empresas que são auditadas por Big Four, Conselho de Administrações montados. Temos marcas como, por exemplo, a Selft Academias Holding S.A., a segunda maior rede de academias, majoritariamente formada por unidades próprias, protocolo para fins de IPO realizado desde dezembro de 2021, esperando uma janela que a gente acabou desistindo e reavaliando o momento de entrada ou não nesse mercado. Temos a Oral Unique, que é a maior rede hoje de implantes dentários do país, né? Ela é líder do mercado nacional, e temos outras marcas nessa vertical de gestora de portfólio. Temos uma outra vertical que é a escaladora de negócios, onde a gente escala, a gente não acelera, a gente escala, nos tornamos sócios dos negócios, criamos planos de desenvolvimento para os empreendedores à frente dos negócios, e temos algumas marcas relevantes, como a Impot, Rotas Makeup, a Get, que estão conosco, dentre outras marcas, fazendo parte dessa vertical. E a última vertical, e não menos importante, é o Scale Educação, que a gente chama do EDU, onde a gente promove a educação de qualidade profunda, pautada, sobretudo proveniente de pessoas que construíram, de fato, cases de sucesso, né? A gente, inclusive, tem um evento agora, dia 13 a 15 de agosto, em Balneário Camboriú, que é uma imersão para empresários que buscam gerar escala para o seu negócio. Então, hoje, são aproximadamente 10 mil funcionários que nós temos, nosso faturamento superou 2,4 bilhões e a gente continua nesse caminho de acreditar e fazer o país acontecer e dar certo. Legal, excelente. Muito bacana, Leonardo. Vou continuar com o Leonardo aqui, aproveitar. E vou fazer uma pergunta. Eu sei que você tem algumas marcas que trabalham mais com serviço, né? Mas queria mais falar um pouquinho a sua experiência, como é que vocês estão aí atuando com relação à integração dos canais digitais aos modelos tradicionais de franquia, né? Com a ideia de potencializar a venda, a experiência do cliente. Você pode passar um pouquinho? Acho que esse é um tema que ele tem ganho, já não é de agora, acho que é uma condição vital, né, de você conseguir integrar e, consequentemente, reduzir fricções e melhorar a proposta de valor no que diz respeito à satisfação de quem quer buscar comprar um produto, independentemente da perspectiva agnóstica de onde coletar, ou o que canal comprar, o que interação manter, né, principalmente os históricos de interações anteriores. Eu acho que isso é um movimento sem volta, tá? A gente percebe claramente que isso tem sido potencializado, eu diria até catalisado pela inteligência artificial, novas soluções, uma abundância de novas soluções nesse sentido, é algo que a gente considera absolutamente uma condição sine qua non. O que é que a gente aprende quando a gente olha para os negócios em si? A gente foge hoje, ou a gente evita negócios que têm algumas características que impeçam a escalabilidade, ou uma escala, uma velocidade um pouco maior. Quais são essas características? Ambientes ultra-regulados, negócios ultra-complexos, que a tecnologia, nesse caso, sendo aplicada, ela não vem a facilitar a proposta de valor ou o modelo operacional. A gente busca evitar negócios que são muito intensivos em mão de obra, por questões que a gente vive hoje, a gente acredita que ficarão ainda mais complexas no futuro muito próximo. E questões que envolvem realmente o quão de capital é um negócio em termos de ser intensivo ou não, né? Então, quando a gente olha pela perspectiva da omnicanalidade, de a gente ter plataformas que integram os diferentes canais, isso para a gente é uma condição que ela faz parte do nosso dia a dia e da nossa estratégia de ser uma condição mandatória, eu diria, de sucesso para qualquer negócio. Perfeito. Tá aí o digital, veio para ficar, obviamente, e a gente se adaptar a ele, né? Sim. Então vamos lá. André, você pode passar a sua experiência, por favor? Não, vamos Como é que lá. está a integração vamos lá. aí na Bibi? Eu acredito que algumas coisas desse pensamento de um comércio unificado, né, a gente talvez já tenha nascido, né, já nasceu desde a origem da nossa rede, né, porque a gente desde que entrou no franchising com o canal próprio, a gente já trabalhava, por exemplo, preço único, preço sugestão, né? Que muitas marcas às vezes não controlam isso, né? E a gente já desde que a gente entrou para um canal próprio, a gente trabalhou isso. Mas antes da pandemia, ali por 2016, a gente começou a investir numa infraestrutura. A gente viu, mas não vai ser só um e-commerce separado, né? Da rede de franquias. O nosso e-commerce ele precisa ser uma frente de loja.
né? E aí nós partimos para trabalhar, buscar no mercado uma plataforma que já integrasse os estoques da loja dentro, né, dentro do nosso e-commerce, né? Então isso já começou a nascer, na verdade nasceu em 2017, 2018 esse movimento de ter prateleira infinita, porque às vezes o cliente entra, né, numa loja física mesmo, e nós temos aí uma complexidade na questão da numeração, né? O pessoal é infantil, mas nós trabalhamos com 24 números, né? Porque nós temos uma criança que está começando a caminhar até uma criança de 9 anos que às vezes está calçando 37, né? Uma numeração de adulto, e nós precisamos ter essa oferta. E às vezes chega lá, não tem mais o 24 dessa cor e eu quero isso. Na loja física pode comprar e a gente pode entregar num CD que está integrado com essa loja física. Bem como os projetos de clique e retire, de retire em loja, de produto que está saindo de delivery do estoque mesmo, do franqueado, né? Então esse penso todo, né, a gente começou a trabalhar, que foi super assertivo, né? A gente não imaginava viver uma pandemia, né? E aí depois de pandemia entra live commerce, que hoje são importantes também, né? A venda influenciada que a gente não media, né, em 2019, através do trabalho das consultoras de loja via WhatsApp, que cresceu muito também, esse digitais aí pela rede social, pelo WhatsApp, que é feito também além, né, do que está integrado com a plataforma pela própria loja, cresceu bastante também, né? E é um caminho sem volta, né? E o que a gente fala hoje, isso exponencializou, né, 4 vezes mais, né, esse sellout do digital hoje. 40% já é feito pelo franqueado, essa venda do digital hoje nossa já é do que acontece. Isso era 3% em 2019, hoje é 12% do sellout que é digital, e 40% desse faturamento do digital que a gente consegue contabilizar já é de franqueado, fora os 22% de venda influenciada, né, em trabalhos aí de CRM por WhatsApp, de pós-venda, né, que já acontece também via franqueado. Então a gente está muito feliz, né, de talvez lá atrás ter feito uma leitura certa e já está criando uma base, né, correta nesse sentido, e vai evoluindo, né? Eu acho que com novas tecnologias aí que vai entrando, isso só vai realmente evoluindo ainda mais. É uma integração total mesmo, né? Estamos trabalhando hoje, né? Porque tem que trazer conveniência para o cliente, né? O cliente que escolhe a forma que ele quer, e hoje ele muitas vezes tem que ter ponto de contato às vezes 24 horas, né? Eu já peguei franqueada que comentou, cheguei em casa, depois da loja, 1 hora eu estava atendendo um direct, né? De um consumidor perguntando um direct né, numa rede social da loja sobre um produto lá, e ela estava respondendo. Né? Muito legal. Você, Na Nut, André, isso é um desafio pra gente, na verdade. Eu acho que trazendo aqui até um pouco de transparência aí, que faz parte dos nossos valores, a gente está engatinhando no digital. Hoje, o meu produto, até por ser um produto de indulgência, ali eu não tenho o apelo do cheiro, eu não tenho o apelo de consumo das castanhas em si. Quando eu falo do digital, as plataformas de delivery, o meu produto ele não tem uma categoria específica. Então isso dificulta muito esse momento de consumo fora do ponto de venda. Então o meu produto ele é uma venda muito por impulso, né? Não é uma necessidade. Então isso a gente está aprendendo a fazer. Lógico, a pandemia deu uma acelerada nesse processo, né? Então, desafio que a gente tinha de um franqueado aderir às plataformas de delivery, fazer parte, colocar ali o produto na plataforma. Na pandemia, a gente teve que acelerar esse processo junto com as principais plataformas, né? E a gente pode falar aí, falando de alimentos, o iFood é a detentora do maior share aí de participação, mas pra gente ainda é um desafio. Você acredita, André? Uma curiosidade. Claro. Você acredita que, pela categoria do produto e pela forma como ele é consumido, existe uma busca de vocês por uma participação maior? Ou isso é uma condição dada e tudo bem? Não, a gente busca por uma condição maior. A gente tá ali a todo tempo batendo na porta deles falando, gente, cria uma categoria, até porque para vocês faz sentido que o meu produto ele tá fora daquele momento principal de consumo, que é o almoço e a janta, que é onde realmente o delivery funciona. O meu produto ele tá ali no meio da tarde, que é aquele snackzinho e tudo mais. Mas não existe uma categoria de snacks.
né? Então, pra gente seria muito interessante fazer parte dessa categoria, porque é aquele momento da tarde ali. Então, hoje eu faço parte de uma categoria que é bolos e doces. Não faz sentido para o meu produto, né? Então, mas o desafio que eu tenho, inclusive, é do franqueado aderir a isso. Porque aí ele fala, poxa, eu já tenho uma pessoa atuando no ponto de venda, uma colaboradora, que é a mesma que produz, é a mesma que vende, é a mesma que atende. Eu vou tirar o foco dela para atender um delivery, sendo bem transparente, com uma taxa absurda das plataformas. Cara, eu não vou focar nisso. E eles acabam não focando. Então, o meu desafio, inclusive, de desenvolvimento junto com o franqueado, é mostrar para ele que isso é mais um canal. Então, se o cliente ele já entrou na plataforma para consumir alguma coisa, que ele consuma a gente, né? Mas eu vou deixar de vender no ponto de venda? Não, você não vai deixar de vender, porque se ele não comprar da gente, ele vai comprar de outra pessoa, porque ele quer consumir alguma coisa naquele momento. Então é importante a gente ganhar relevância dentro da plataforma, e mais do que isso, há uma necessidade de investimento para esse novo canal. O que você investiu para abrir um quiosque ali no shopping, você investe para pagar o aluguel ali, o custo de ocupação para funcionar, o delivery ele tem esses custos, então você precisa investir para que ele funcione. Esse é um desafio. Perfeito. Pessoal, ainda continuando nesse tema, tecnologia, agora aqui para o Leonardo, como que a Oral Unique tem utilizado tecnologias digitais e inteligência artificial para acelerar a expansão e a gestão das redes que vocês apoiam? Maravilha. A Oral hoje, a Oral Unique, ela possui pouco mais de 300 clínicas, né? Os faturamentos médios das clínicas são bem relevantes. Tanto é que é uma rede que promove um sellout na ordem de 1,2 bi ano. Uau. Mas é um business que ele traz sua complexidade. E como tal, isso é um fator que merece atenção estratégica, sobretudo, né? E a inteligência artificial, ela tem um papel fundamental voltado a simplificar a operação. Então hoje existe um processo que vem acontecendo através de um mapeamento muito profundo de todas as etapas que nós temos na nossa proposta de valor, das operações do dia a dia. Isso tem sido aplicado, isso está acontecendo agora, tá? Aplicado bastante inteligência artificial. Então, muito em breve, uma receita, por exemplo, ela vai ser feita através de... Isso já existe, tá? Ainda está em ambiente de produção, em discussões de aplicabilidade, mas ela vai ser feita através de um áudio. Você vai ter um médico anestesista ou o próprio dentista recomendando uma medicação, a sua posologia, através de um áudio, consequentemente vai ser gerada a receita, já com a CID específica, já com uma assinatura reconhecida, e aquilo ali vai ser enviado para o WhatsApp ou o canal que o paciente queira. Que legal. Isso é um exemplo. Super tendência, né? Super, e não tem como. Então, as próprias... existe uma grande discussão, é que com a inteligência artificial ela está permitindo com que outros sistemas que são hoje satélites, eles possam ser embebedados e se tornarem um backbone do que era especificamente o front-end, um sistema separado de frente de loja. Tá? Isso é uma outra discussão um pouco mais profunda, mas a gente tem percebido que o papel fundamental é aumentar a produtividade, é melhorar a qualidade, é facilitar a operação, é reduzir os erros e, consequentemente, isso, o que é que gera? Isso vai gerar lucratividade, a escalabilidade, a facilidade do modelo de negócio. O modelo Oral Unique ele é um modelo extremamente rentável, as clínicas faturam na ordem de 350 a 400 mil reais mês, algumas clínicas chegam a faturar R$1 milhão mensal, mas a gente acredita que a aplicação agora, torná-la mais tech-enabled pela perspectiva da inteligência artificial, isso vai ser um ponto de inflexão na nova proposta de valor da Oral Unique que a gente está construindo. A inteligência artificial acho que ela veio para somar, né? Não veio para substituir nada, só vai somar mesmo. E aí a gente segue. Pessoal, eu vou com a Andréia aqui. Andréia, vamos entrar aqui num tema aqui separado aqui para você. Vou fazer duas perguntas numa só, tá? Bom, só lembrando aqui, pessoal, aproveitar que tu dá meu recado, né? Só lembrando que temos aqui o guia oficial de franquias aqui da BF. Tá, então tem itens, né, aqui vendido aqui na própria feira e também online. Tá? Então quem se interessar aí para conhecer as franquias, etc., vai lá no guia. Tem também os fornecedores, os advogados, tudo mais. Eu já não preciso contratar você, porque a gente já é parceiro há muito tempo. Não deu nada, é meu suspeito. Então vamos lá. Então, André, assim, o que você destaca como os principais benefícios da operação de Ship from Store, que tem crescido 26% na rede?
E aí vou pular para outra pergunta, se me permite, para dar tempo aqui. Como a experiência internacional da BB, com 22 lojas e exportação para mais de 60 países, influencia a estratégia de expansão da rede? Não sei se um assunto casa no outro, mas sim. passar a bola para você. Eu acredito que a tua primeira pergunta ele vem da primeira pergunta que eu respondi, porque ele acaba, né, ficando aí dentro. Hoje a gente tem o retiro em loja e o ship from store. Tá. Né? O ship from store é justamente aquele porque aí tem que ter um bom planejamento comercial no hub mais próximo, que é o CD, que é a loja do franqueado, né? Uhum. Se o CEP, né, do consumidor que tá querendo, né, a mercadoria tá mais próximo daquela loja, tiver o estoque, né? Porque a gente tem a questão muito do inventário também, né? Porque hoje tem um inventário físico, né, que tem que estar acontecendo, então a gente até deixa uma margem de segurança, né? Também para não dar problema com o consumidor, se não acessa o CD central. Aí se não tiver, né, com essa margem de segurança ali, né, ele acessa o CD central, ou se não vai para o ship from store, que sai, né, mais próximo da loja. Entendi. E aí até já a própria plataforma já dá uma logística muito mais rápida, né? Porque aqui em São Paulo, por exemplo, né, a gente está falando às vezes de 3 horas, né, que o consumidor pode receber se sair, né, num ship from store. Então tem uma grande vantagem aí, às vezes até a questão do próprio custo do frete, né, também é mais vantajoso. É claro que nós temos aí um desafio, né, uma vez que a gente tem lojas lá em Manaus e bem lá no sul, né, do país também, a questão de também ter parceiros homologados logísticos que possam dar esse mesmo nível de serviço, né, porque a região sudeste a gente sabe que já está com, né, uma questão logística muito mais avançada, né, do que quando a gente olha muitos interiores a esse Brasil profundo, né? Então, esse é um ponto aí para avançar mais, mas tem crescido e a gente também tem estimulado e trabalhado muito para crescer muito, para que possa sair mais rápido, né, e da loja mais próxima aí, né, também apoiando, né, o próprio faturamento aí do franqueado, né? Então, o Ship from Store, então, o cliente ele entra no e-commerce de vocês, faz o pedido e encontra qual é a loja mais próxima. E aí, na medida que ele está colocando ali mais ou menos o CPF, ele vai ter as opções, né, de valor de frete e tudo mais. Se realmente, né, na loja mais próxima está com essa margem de segurança, o sistema já vai ler, não, tem produto aqui, pode sair por aqui, e ele que faz a escolha. E ele que escolhe ali, né, se ele quer por ali, mostra as alternativas. Ele pode retirar também na loja? Pode retirar, daí também. É frete gratuito. Legal. Normalmente também, né? Se ele que vai até a loja, ele retira com frete gratuito, também é uma oportunidade que a gente dá, né? É a dúvida de um pai de uma criança de 3 anos. Sim. Não, é a conveniência, né? Que a gente traz hoje, né? E aí também quando está numa rede de lojas, a gente também ao longo desses últimos anos, também dentro dessa estratégia de comércio unificado, a gente buscou também desenvolver muito essa questão de eliminar atritos, né? E principalmente aí se tratando de ponto de contato, né? Porque a experiência da marca hoje não é só mais um ponto de contato físico, né? A gente, 17 anos eu falo, né? Quando a gente criou o modelo de negócio da loja BB, a gente pensou numa loja física que esperava somente o fluxo físico. Hoje não é isso, a jornada digital está enorme, né, do cliente, né? Então o cliente muitas vezes chega empoderado, já chega com tecnologia, já chega porque eu vi, já fui impactado. Tem uma informação do produto, né? Tem uma informação do produto, né? Então entra todo também que eu acho que nas lojas a gente trabalha esse atendimento fantástico com uma boa capacitação, né? Então tem tecnologias, inclusive a Sultz aqui é um parceiro nosso, né? Uma parceria legal aí que eu gosto de destacar, que ajuda também, né? É uma plataforma que nos ajuda também a treinar desde o consultor, né? Porque a gente também, diariamente, né? O consultor pode receber cápsulas ali de capacitação, desenvolvimento, o gerente, né? E todo mundo, né? Comunicação, né? Então, para também empoderar, né? Cada vez mais o nosso pessoal para atendimento fantástico, né? Legal. E tem mais uma pergunta sobre o internacional, né? Então... Internacional, aí nós estamos com essa visão de pintar o Brasil e o mundo de laranja, né? Então nós temos aí
Eu te digo que no internacional a gente está agora numa fase de não só mais, porque a gente exporta desde 72, né? Então nós tivemos uma primeira fase de internacionalização que era exportar a marca de terceiros, né? Nós trabalhávamos só a marca Bibi aqui no Brasil. Aí na década de 90 não, a partir de agora, né, com a questão de também muita indústria que trabalhava private label, só exportação, perder mercado para a China, né? A gente tinha um mercado brasileiro que era o maior, trabalhava com a marca Bibi, mas no exterior a gente, a partir da década de 90, vamos a partir de agora só trabalhar a marca Bibi, design próprio, né? E agora nós estamos numa fase de não só mais exportar, né? Exportar também a nossa marca, os nossos produtos, mas também exportar modelo de negócio, né? Internacionalizar modelo de negócio, né? Que aí entra um desafio, porque lá não é franqueado, a gente está buscando um licenciado, né, que vá trabalhar mais a estratégia aí da marca como um todo, né? Então ele tem que ter um poder de investimento um pouco maior, porque ele vai tratar muitas vezes uma área maior, ou o país, né, como um todo, vai ter que trabalhar a estratégia do digital, essa integração, né? Vai ter que nos ajudar na parte de tecnologia, porque aqui no Brasil a gente entrega tudo isso pronto, né? As plataformas, tudo unificada, já entrega todo esse serviço pronto, né, para a nossa rede. E lá a gente precisa de alguém que nos ajude também a construir, porque cada país tem a sua questão tributária, a sua legislação, né? A gente passa toda a transferência de know-how, mesmo projeto arquitetônico, tudo treinamentos, tudo mais, mas tem toda essa parte tecnológica que hoje também é importante para o modelo de negócio, que a gente precisa do braço lá fora. É quase uma joint venture com a necessidade de você ter efetivamente a lei do franchising, que ela é muito particular no Brasil quando a gente faz uma avaliação com outros países da América Latina, né, em especial. Sim, sim. Você olha a Colômbia, por exemplo, o México, são quase, ainda não é maduro o suficiente para trazer qualquer tipo de segurança jurídica nessa dimensão, né? Então você acaba, de certa forma, exportando bastante know-how, né? Mas ao mesmo tempo ainda sem uma segurança jurídica pelo franchise, aí sim um franqueador, algo que um licenciado, que conhece talvez, o mercado, que apoia, que sim, suporta. A gente sim. tem feito isso também e a gente se depara nesse tipo de desafio, né? Quando a gente olha a América Latina, apesar de estar do lado ali. E o Brasil muitas vezes está mais avançado também tecnologicamente, né? Na questão de RPs, né, nós estamos expandindo, né, para o Paraguai agora, né? Na verdade, já era para ter inaugurado em setembro do ano passado o shopping, e até agora não inaugurou, né? Então tem todo esse atraso ali também. E apesar de nós falarmos, o Paraguai aqui é vizinho, a gente tem uma dificuldade, é que na verdade se a gente for falar de dificuldade logística e tributária e tudo mais, aqui dentro do Brasil mesmo nós temos esse problema, né? Mas a gente começou a ter problemas, enxergar problemas, e o bom de estar aqui do lado, para poder a gente conseguir ajustar e azeitar, facilitando a nossa internacionalização também. Porque, querendo ou não, hoje, apesar, eu tenho 2 operações em Orlando, né, nos Estados Unidos, mas lá eu tenho um facilitador que a minha origem é americana, e lá a origem da Nut Bavária é de lá. Então eu tenho o equipamento, eu tenho o produto, então eu já tenho fornecedores homologados prontos para poder atender. Então isso facilitou muito a minha expansão, a minha internacionalização. Mas quando eu falo de Paraguai, que está aqui do lado, a gente tá penando um pouquinho, porque realmente entra nisso. É bem diferente. O franchising não tem uma lei de franchising ali, não tem essas questões já bem estabelecidas, então a gente está aprendendo junto com o franqueado. O nosso franqueado bom é que ele já é nosso franqueado hoje de Campo Grande, então ele já entende a marca, já sabe como funciona, mas é um desafio para a gente também. E nisso a inteligência artificial tem nos ajudado bastante, porque com a inteligência artificial a gente consegue, primeiro, a manualização, né, ali fazer passar para o espanhol tranquilamente, né? Então a parte de manualização funciona. E, cara, de vídeo, esses dias a gente ficou surpreso. A gente está utilizando uma ferramenta que, inclusive, aqui a gente utiliza muito para capacitação de franqueado, os vídeos ali, utilizando avatares e tudo mais. Mas você consegue pegar um vídeo que você gravou em português, você joga dentro da ferramenta, a ferramenta dubla, inclusive utilizando a voz da pessoa ali. Que, cara, é assustador. É assustador.
A gente está utilizando essa ferramenta que para a gente foi muito legal. Assim, a gente pega de conversão de vendas no ponto de venda, tá ali, tá pronta, você joga dentro da ferramenta, ela dubla com a voz da pessoa, já colocando para o espanhol. É muito legal, muito legal. Sim. Mas só lembrando assim do internacional, muito que está acontecendo, né? Por exemplo, Peru. Peru a gente já está com o licenciado lá com 10 operações, né? E ele trabalha a multimarca, né? Então também interiores e tudo mais. Só que ele é um distribuidor nosso desde 2000. Então ele já está com a gente desde 2000. A gente tem uma relação duradoura e agora nos últimos anos, então ele está partindo também para o canal próprio. Agora recentemente também entrou com online, né? Então aos poucos ele está, né, construindo toda essa questão do comércio unificado. Equador, né, era um distribuidor nosso desde 96, 97. Então a gente já passou por muita coisa com ele também. Agora ele está com 8 lojas, Bibi, né, também dentro do Equador, né, pintando o Equador de laranja, né. Bolívia é distribuidor, né, também está partindo para isso, né. Guatemala já é gente mais nova, né, mas é varejista, ele opera Adidas, opera mais de 100 lojas na América Central, né? Então a gente também, onde a gente tem, bem, né, onde a gente tem condições, né, de virar quem a gente já tem relacionamento na questão da distribuição da marca, a gente também está buscando, né, essa virada de chave aí, né, para essa evolução. É muito bacana. E no portfólio lá da Uiscale, Leonardo, você já tem operações fora do Brasil? Nós temos alguns planos? Nós temos algumas iniciativas acontecendo em alguns países da América Latina. Nos deparamos com situações análogas a que o André acabou de colocar e o André também. A questão tributária, por mais que seja absolutamente mais simples do que a brasileira, mas é bem distinta, né? Ela é bem distinta. A questão que a gente acredita, no passado recente iniciamos o pré-pandemia junto com a Selft, uma joint venture com uma rede colombiana, e alguns dias antes de assinar os documentos finais, a gente teve realmente a fatalidade da pandemia na época. Mas temos uma operação chamada Easy Labs, que é uma empresa que produz medicamentos à base de cannabis, que a planta ela fica a 2 horas de Bogotá. Nós produzimos e cultivamos lá e importamos para o Brasil. E no Brasil, em Minas Gerais, mais precisamente, a gente industrializa e distribui para as principais farmácias do Brasil, estados, dentre outros demandantes, né? Então, a gente tem um pouco de proximidade com esse mercado. Mas o que é até contraproducente é que você está num país ou numa região que existe, inclusive, acordos de ordem de cooperação comercial, onde a língua, de fato, ela é distinta, mas que, de ordem prática, as relações comerciais não são tão fluidas assim, a título de gerarem algum tipo de fluxo mais menos friccionado, né? Então, de fato, gerar escala para a América Latina não é algo tão trivial assim, né? E quando você começa a observar, por exemplo, a América Latina, ainda olhando, tudo bem, América Central, Norte, quando você olha pela perspectiva de México, nossa, é uma coisa absolutamente distinta de tudo, né? Pela proximidade, pelas características que já diferem absolutamente dos países mais ao sul. Então, é difícil, é um desafio, parabéns, não é fácil, principalmente com bons parceiros que já estão no ecossistema da Bibi há bastante tempo. Eu acho que isso é de fato um privilégio, mas a gente sempre acredita que a gente precisa ter um player local, ainda que tenha uma opção de compra futura, porque os hábitos e o conhecimento local... Cultura, né? Cultura com certeza. Mas isso a é internacionalização ele é um penso mais longo prazo, sim, sempre, né? Ele não é tão curto prazo, né? E acho que tem uma questão, talvez, que ela seja predecessora a tudo isso, que você começa a ir um pouco mais para fora, pensar nisso, quando de fato você já começa a avistar algum nível de saturação, né, no mercado local, doméstico, ou seja, a não ser que haja muita volatilidade política, isso faça com que você busque outros países também, que é uma coisa que a gente vem pensando bastante, mas acho que para a gente hoje o principal ponto é, a depender da empresa que faça parte da nossa holding, do nosso ecossistema, a gente olha muito como a característica principal, ou indicador mais preditivo, o quão saturada é aquela atividade no Brasil. Para aí a gente começa já a olhar com certa precedência, com certa previsibilidade da exposição internacional. Perfeito. Às vezes, se tiver uma oportunidade, né, como Sim. a Andrea falou, aí pode ser avançar. Pessoal, só lembrando aqui, então, nós temos, quem não conhece, a ABF Academy, que é ali um canal, né, um hub ali de troca de experiência, de cursos, de conteúdo. Então, quem tiver interesse, entra ali no site oficial que vai ter lá o link.
Ó, estamos aqui já terminando. Vou entrar aqui perguntar aqui pro André a questão da... e aí vou fazer duas perguntinhas rápidas com relação à governança corporativa e compliance, né? Como é que vocês estão trabalhando isso com relação a uma expansão sustentável da rede e também os desafios, né? Como a gente consegue casar isso com a questão de buscar crescimentos rápidos e um mercado cada vez mais competitivo e digital. Cara, a gente tem 29 anos, né? E desses 29 anos, eu acho que essa sempre foi uma preocupação da NUT, essa preocupação com o franqueado. A gente brinca que a gente respira com o nariz do franqueado. E eu acho que vocês não são diferentes em relação a isso. Então isso faz, inclusive, que eu acho que a gente não tem um tamanho maior do que a gente poderia ter exatamente por essa preocupação, por essa transparência. A gente precisa ser muito transparente e tomar muito cuidado para evitar problemas. Porque hoje, querendo ou não, o varejo como um todo é muito volátil, né? O meu produto, como eu falei, ele é um produto que é total por impulso, então eu tenho que realmente estar no fluxo de pessoas, então a gente tem todo um cuidado junto com o franqueado, antes dele, diferente de algumas franquias onde, por exemplo, a gente já assina o contrato antes dele ter o ponto comercial. A nossa preocupação eu só assino o contrato com você se eu entendo que o seu ponto comercial realmente demonstra uma possibilidade de sucesso. Claro, minimizar, né? Não tem como a gente garantir sucesso em relação a nada, mas minimizar isso. E isso pra gente tem evitado que dentro desses 29 anos a gente tivesse qualquer tipo de processo junto com qualquer franqueado que seja. Então, eu acho que isso demonstra a nossa preocupação. O nosso objetivo para esse ano é um crescimento de no mínimo 30 novas franquias, mas a gente sempre preocupado com esse processo de análise. Então, a gente tem ali uma taxa de conversão que a gente espera de acordo com o fluxo. Então, se a gente analisa, a gente já disse diversos nãos quando a gente analisou esses números e falou, olha, a viabilidade daqui não vai funcionar. Então, ter esse formato de realmente só entrar com a taxa de franquia, só realmente haver um investimento, quando a gente enxerga a possibilidade de sucesso do ponto de venda, pra gente é super importante. Então, a gente preza muito por isso junto com a nossa rede, e eu acho que desses 29 anos a gente consegue enxergar essa situação aí junto aos nossos franqueados. Pessoal, antes de passar aqui a palavra para a Andréia, só lembrando também das redes sociais ABF, os canais oficiais. Então, quem puder, se inscreva nas redes, compartilhe, curta, que é muito importante aqui para a nossa associação, tá? Então, Andréia, na última pergunta, pode seguir um pouco. Sim. Aqui e ali. Bom, por favor, depois passo para o Leonardo. Você também questionou da questão da governança, né? Eu acredito hoje que é uma jornada aí, né? Que nós já estamos na terceira geração, né? Então, meu avô fundou em 49, né? Foi uma disruptura, porque foi a primeira indústria de calçados infantis aí do Brasil, né? Para a época, né? Hoje a gente já está com varejo, já tem toda essa questão do unificado aí, desse mundo digital, dessa busca também de internacionalizar aí. Eu acho que da primeira para a segunda geração nós quase quebramos, né? Nessa passagem de bastão. Então a gente teve alguns ensinamentos, né? Acredito que a gente não deve errar mais e começou a ter, por exemplo, um acordo de sócios, né? A partir daí de segunda geração, planejamento estratégico, né? Algumas ferramentas aí daqueles 3 pilares de governança, né? Que tu trabalhar a família, a propriedade, a sociedade, né? E há 12 anos, né? A gente tem conselho consultivo, né? Temos 2 conselheiros independentes. Meu pai está como presidente do conselho hoje, né? Então foi para conselho. E a gente tem trabalhado o conselho da família, né? Tem os acordos na parte da sociedade, né? Então, e isso eu acho que é o que também vai nos ajudar, né? Tendo bem definido isso aí para a longevidade, né? Para a gente chegar aos 80, 90, 100, né? Assim, meu pai, ano passado, foi para Toscana, mas encontrei uma vinícola de 500, 600 anos que ainda está com a mesma família, né? Que coisa legal e tudo mais. Então, começa a ter exemplos assim que dá, assim, né? Tem já várias empresas centenárias no Brasil que dá para, né, ser isso, mas com governança, né, por trás disso, né? E da mesma forma também a gente já tem há muito tempo também conselho de franqueados, né, para a própria rede de franquia,
nos apoiar e a gente também tem buscado, né, desenvolver muito também essa educação dos próprios conselheiros, no sentido de ampliar a visão para, né, a gente ter um conselho também mais profissional dos próprios franqueados ali, né, para estar nos ajudando a tomar boas decisões, né, nas questões aí que a gente tem conversado, né. Então acho que é um tema fundamental aí, né, também para a longevidade, né, para trabalhar 4 mãos, para a questão mais estratégica aí de buscar a segunda questão aí que é o crescimento futuro, né, para a gente poder estar olhando, né, o que está vindo aí de impacto, os riscos, né, para o negócio, qual o caminho, né. A gente enxerga, como a gente tem indústria, é importante a gente também exportar, né, dar aquele também buscar uma questão tributária também aí, né, a gente tem que ter um patamarzinho de exportação aí também, câmbio, né. aproveitar às vezes volatilidade. Então é importante a gente também, né, tá com isso, e a internacionalização entra também, né, como a gente encontra espaço, embora o mundo está um pouco turbulento, né, nesse momento ainda segue com a guerra da Ucrânia, tá com a guerra lá, Tarifária, tem a trampulência também aí, né, no meio de tudo isso, né, China e Estados Unidos aí que tem são grandes, né, aí mais de 40% do PIB mundial aí tá nessas relações aí entre eles, né, então, mas a gente, né, acredita também, enxerga aí também oportunidade, né, já que a gente é especialista em pé infantil aí, né, tem oportunidade aí para crescer. Bacana. Bom, Leonardo, vamos encerrar aqui com o Leonardo. Então, se puder passar um pouquinho como é que você está trabalhando na questão de governança e a parte de expansão acelerada, já que já é bem do seu métier aí, do seu pé. Talvez eu traria uma dimensão também, além das excelentes posições do André e do André, que eu acho que hoje o mercado, diante do que a gente tem visto e vivido, esses sistemas, né, que ancoram a governança da companhia, de certa forma, eles podem também ser muito utilizados para fins de distinção, né? Quando a gente começa a observar quem são os players do mercado, quem são os concorrentes. No nosso caso, empresas auditadas há muitos anos, conselhos independentes, empresa protocolada para fins de IPO, você tem ouvidorias, você tem processos muito claros. A gente acredita que o crescimento constante ele é muito mais longevo do que crescimentos em ups e downs, esses spikes que são muito especulativos, essas vendas irresponsáveis que muitas vezes a gente viu, que foi um pouco da fala do nosso André aqui. Mas o que a gente acredita é que é um conjunto de sistemas e de boas práticas que exigem disciplina, sobretudo, mas que hoje ela é uma condição sine qua non para fins de distinção de empresas sérias que se preocupam com a longevidade, com a lucratividade na ponta do franqueado e que buscam escalar com responsabilidade, que é o que a gente faz, é o que a gente busca fazer, né? Eu sou empreendedor da Endeavor também, desde 2018, mentoro várias empresas, quase 100 empresas até então. Isso é uma característica muito importante que a gente vem, inclusive, presenciando, vivendo em empresas cada vez mais sérias, né? Com isso é levado a sério hoje, porque de fato é o que, de certa forma, é a pedra fundamental quando a gente olha as empresas que se tornam extremamente longevas, centenárias, fazendo uma análise comparativa hoje das empresas no Brasil de forma geral, né? Legal, eu acho que a gente passou um pouco no início dos anos 2000, né, aquela ânsia, o pessoal vendo aquelas, né, os unicórnios ali, sim, todo mundo querendo, e agora veio um pouco a realidade, né, a gente vê muita empresa que não foi para frente, que acabou, né, não conseguindo prosperar. Então acho que a sustentabilidade, né, algo sustentável é o que está mais presente, mas todo mundo acreditando mais nisso, né, porque é naquela coisa muito explosiva de Sim. Bom, pessoal, agradeço a todos aí. Agradecendo também especialmente a Sultz, aí, a nossa patrocinadora aqui do podcast, agradecer a BF, espero que tenham gostado. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.